cada vez que inovar, será que eu vou perder mais espaço? Só que ao longo do tempo se provou que não. É difícil a gente realizar sonhos sem confiar em alguém para nos ajudar nesse processo. Quando a gente fala de imóveis, né, é um valor agregado alto, tanto financeiramente quanto emocionalmente, né? Então, acho que você decidir a compra ou aquisição disso através ali de uma máquina, isso não vai acontecer. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala, pessoal! Pô, que satisfação estar de volta aqui hoje, o nosso podcast Virando a Chave, feito com todo carinho, pensado para você, corretor de imóveis. Eu sou o Thiago Elives, presidente da MRV, e o nosso papel aqui é disseminar conhecimento para fazer o trabalho de você ser cada dia melhor, mais fácil, para que você consiga atender seus clientes. Hoje, 2 visitas especiais aqui, como sempre na nossa combinação de uma pessoa mais técnica, uma pessoa que já tem na prática, Jonathan Batista, o famoso Jota, sócio-diretor da Viva Listo, também tem um podcast brilhante, mais de 45 conteúdos já disponíveis, Prop Talks. Super obrigado, Jonathan, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando sobre o que eu gosto de falar, que é inovação no nosso mercado e principalmente dar recado para os corretores, que é o que eu tento fazer quase todo dia também nos negócios. Que legal. E Carlos Belo, nosso mago da MRV, que toca toda a parte de inteligência de dados. Seja bem-vindo, Caju. Obrigado, Thiago. Obrigado também, Jota, pela participação aqui. Vamos falar um pouquinho como essa questão da IA, né, vai dominar não só a evolução com o tempo aqui, né, mas também dominar a humanidade, né? Não é esse podcast, é outro podcast, né? Boa, mas aqui Legal. Hoje, então, a turma já trouxe aqui, hoje nós vamos falar de inovação, de inteligência artificial e principalmente dados. E eu já vou direto aqui, Jota, para você estar acompanhando, quantos anos você tem de mercado imobiliário? Mais de 10 anos fazem, 11 anos mais ou menos. E sempre com inovação, né? Sempre com inovação, com desenvolvimento, e você tem visto essa evolução do impacto da inteligência de dados no mercado imobiliário. Como é que tem sido essa transformação? É fantástico ver que, ao mesmo tempo que está evoluindo muito rápido, né, a gente ainda tem muito espaço porque pouca gente aderiu ainda, poucos negócios, poucas empresas e poucas pessoas. Acho que a gente ainda está naquele momento de descoberta, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. O ChatGPT, claro, ele deu essa interface que era necessária, né, para qualquer pessoa poder acessar, mas ainda está muito no início, eu acho, e é legal ver que o mercado imobiliário, que carrega tantos dados, eu gosto sempre de falar que a gente está no maior mercado do mundo, né, a maior classe de ativos do mundo é o imobiliário. Então, olha a quantidade de dados, transações, informações que a gente poderia ter muito melhor. E quando a gente fala do Brasil, até a gente tem menos até essa organização, né, de informações. Eu acho que a inteligência artificial, junto com as outras tecnologias, vai nos ajudar a ter um mercado cada vez mais profissional. Eu não acredito que ela vai substituir profissionais. Eu sempre falo que o corretor, por exemplo, não será substituído pela tecnologia, mas aquele que usa é quem vai substituir o que não usa. E eu tô super otimista com essas novas coisas que estão acontecendo. Eu também, e eu acho que muito tem uma resistência muito do mercado. É um mercado que não aderiu de primeira com toda essa inteligência. Eu acho que o varejo foi muito mais rápido, algumas indústrias se transformaram muito mais rápido. E o mercado imobiliário está atrasado. Acho que tá num passo atrás dessa adoção de toda essa inteligência de dados. É a tua percepção também, Carlos? É um pouco, assim, em alguns ramos eu acredito que as pessoas avançam mais do que outros, né? Mas, assim, esse medo que o corretor tem, eu acho que não é só dele, mas é de todo humano, né? É aquele próprio medo da mudança, vou perder um trabalho, vou fazer isso, vou aquilo outro, mas eu acho que a construção civil em si, talvez eu possa estar errado ou não, mas em alguns momentos ela por mais que a gente pareça que evoluiu com o tempo, mas a gente sempre está empilhando tijolos, né? Então, parece que isso ainda nos pesa para a gente evoluir da mesma velocidade que outros players, né? Mas eu acho que a gente está caminhando, por mais que sejam passos lentos, mas a gente está fluindo. Que eu acho que sempre teve um pouco, né? Não sei se o Jota já escutou, o Carlos também, mas teve um pouco aquilo sempre de que no mercado imobiliário o que importa é a barriga no balcão. E que você conectar com o cliente, enfim. E acho que essa inteligência foi vindo agora, principalmente depois da pandemia, ou durante a pandemia, acho que foi onde acelerou, né? Acelerou muito, né? E se a gente for ver
as PropTechs, né? A segunda leva de PropTechs, que a primeira foram ali os portais imobiliários, né? Há alguns anos atrás, e nem se considerava naquela época uma PropTech, né? Não tinha esse nome, o nome mais cool, né? De se chamar. E a segunda leva foi essa leva da digitalização, né? Quando veio grandes players digitalizando o que a gente já fazia normal, trazendo para uma esteira mais fluida, né? E aí começou esse medo de ser substituído. Eu acho que começou o corretor pensando, nossa, mas aí se ele vai matar parte do processo, talvez eu seja parte do processo que seja substituído. E, inclusive algumas startups reposicionaram esse profissional, que antes fazia tudo, e agora ele faz ali basicamente abrir porta em algumas iniciativas, né? E acho que ficou esse medo disso, de pois, cada vez que inovar, será que eu vou perder mais espaço? Só que ao longo do tempo se provou que não. Até porque a gente tem um mercado, eu sempre falo, o Brasil tem pelo menos 27 países dentro de um país só, mais até porque cada um é diferente, e o único que está ali, né, local é esse profissional imobiliário. Então, mesmo que a gente tenha muito avanço tecnológico, ainda pelo nível de compra de um imóvel, né, seja para investimento ou principalmente para morar, ainda precisa dessa conexão local ali da ponta. Então, acho que a barriga no balcão ela é ainda fundamental, mas cada vez mais ela vai ser específica só para o relacionamento mesmo. É isso. Até chegar no relacionamento e depois do relacionamento, aí sim a gente tem esse emprego de novas tecnologias, de inovações e tudo mais. E eu acho que tem um ponto legal, porque a gente está falando aqui, eu tenho falado isso em alguns episódios aqui, Jota, a decisão de compra do mercado imobiliário, a população brasileira ela compra 1,7 imóveis na vida. Ou seja, é a decisão de vida, é a realização de sonhos. É difícil a gente realizar sonhos sem confiar em alguém para nos ajudar nesse processo. Não. Quem sonha sozinho é só um sonho, quem sonha conjunto se torna realidade. Então, sonhar com alguém e alguém facilita, e no caso isso é o corretor. Então, acho que o ponto acho que esse relacionamento, como você fala, e ajudar a facilitar esse processo é o papel dessa turma toda que está lá. Acho que a tecnologia vem toda em volta, né? No resto, para facilitar o papel que esse relacionamento ali seja mais fluido, como você falou. Pegando esse gancho, eu acho que a tecnologia tá para facilitar, né? Fazer intermeios ali, né? Porque quando a gente fala de imóveis, né, é um valor agregado alto, tanto financeiramente quanto emocionalmente, né? Então, acho que você decidir a compra ou aquisição disso através ali de uma máquina, isso não vai acontecer pelo menos num bom tempo, assim. Então, acho que é necessário essa confiança de estar conversando aqui entre a gente. Precisa, beleza, esse é o imóvel da minha vida, que eu praticamente vou ficar 30, 40 anos vivendo ali, né? Então, acho que isso, a mão do corretor, a presença dele ali ainda vai ser importante para um bom tempo, assim, sabe? Importante, acho que desde que ele seja realmente útil nesse processo, no sentido de ter o conhecimento, de entender do processo como um todo, de saber do imóvel, né, do produto que ele está vendendo, se é um lançamento, se é um imóvel de terceiro, mas entender se ele é útil nesse ponto que só quem conhece de mercado imobiliário sabe. Aí eu acho que esse profissional ele tem né, valor longo, né? Valor e perpetuidade dentro do processo. Porque isso é outra coisa, né? O mercado imobiliário como um todo e o profissional imobiliário, ele tem... A formação dele não é uma formação... Não há olhos para essa formação, né? Tu faz um curso, pega o Cresce, e aí não existe algo continuado. Agora, com essa proliferação de cursos, né, de conteúdo digital, eu vejo com bons olhos, assim, apesar de que muita gente fala, mas olha, tem vários corretores e influenciadores que não vendem, mas vendem curso, né? Só consome no mercado financeiro também, né? Mas, de qualquer forma, ele traz para um front o conteúdo imobiliário. Então, muito corretor que não existe essa educação continuada, ele acaba tendo. E aí eu acho que esse cara preparado, esse profissional, corretora preparado, é quem olha para uma tecnologia como oportunidade e não como receio, né? Com medo. Com medo, né? E aí, Carlos, fazendo aqui um pouco, e aí para os dois, na verdade, o que é a tecnologia hoje que... Esquece a inteligência artificial, não quero falar nela ainda, que daqui a pouco a gente enlouquece nossa cabeça com isso. Mas o ponto é, do que já está hoje executando e não trazendo a inteligência artificial, o que vocês chamam a atenção? O que para vocês é um ponto de virar que na esteira toda do mercado imobiliário, vocês acham que ajuda muito a esse corretor?
Olha, eu acho que facilita o entendimento ali das necessidades ali que o lead ou o cliente chega para ele nessas informações. Não só o ChatGPT, outras inteligências artificiais, mas essas ferramentas agilizam a vida dele, que são rotinas, às vezes, ali do dia a dia, que são maçantes, mas para ele focar literalmente no core business dele, né? Que é atender o cliente, entender quais são as dores, as necessidades dele, a partir daquele todo arcabouço de tecnologia que está facilitando ele atender mais clientes durante um período de tempo, sabe? Eu não sei se vocês têm essa mesma opinião, mas... Eu concordo totalmente. Tem um negócio que eu sempre falo, é que existem, a gente pode falar, eu recentemente participei de alguns eventos sobre tokenização até, que é um outro tema tecnológico mais pra frente, né? E inteligência artificial também, até o próprio Talks organiza anualmente um evento sobre tecnologias. A gente fez agora há pouco tempo que era inteligência artificial e tokenização. A gente trouxe os dois para debater. E o pessoal fica com medo, não, mas nossa, deixa eu começar a estudar isso que vai acontecer. Eu sempre falo, antes de entender o que vai acontecer, isso daqui é um negócio que pouca gente sabe explorar em sua maestria, isso daqui, principalmente o profissional imobiliário. E às vezes é uma coisa muito simples. O Google Agenda, por exemplo, né, ou outro a ferramenta de agenda, é uma tecnologia, é uma aplicação tecnológica. E que eu vejo poucos corretores usando como centralizador e automatizador, né, do seu horário, né, da sua vida, rotinas, né? suas rotinas. E que é muito simples, a gente não está falando de uma tecnologia complexa, é uma tecnologia simples. Eu mesmo tenho que colocar na minha agenda quando eu vou no dentista. Eu tenho que colocar, porque senão não lembra. Né? Não lembra, né? E é uma forma de tu simplificar. Eu acho que as redes sociais, por exemplo, como tecnologia também, porque tecnologia não é só aquilo que é ultra, né, que vai mudar o mundo. Qualquer, né, aplicação, a rede social é uma aplicação tecnológica. Sim. Estar posicionado na rede social não precisa ser o influenciador que vai fazer vídeo toda hora, mas estar posicionado. Entender o seu posicionamento. Ó, eu sou um corretor daqui a pouco que vende empreendimentos ou casas populares num bairro tal. Mostrar que tu domina aquele bairro é uma forma de usar a tecnologia a seu favor também. Mas eu acho que esse é um ponto super legal que vocês estão trazendo, que é a gente já está todo mundo olhando agora para a inteligência artificial. E a quantidade de inteligência que a gente tem dentro dos aplicativos, dentro da simplificação com que a gente usa, normalmente a gente tenta mais complicar do que simplificar. Né? Não, mas eu vou usar esse aplicativo para aquilo, eu preciso de uma tecnologia aqui, eu preciso de outra coisa para fazer algum tipo de vídeo. E se pensar simples facilita, né? Aqui é o ponto, eu quero ser especialista em mercado desse bairro. Como é que eu simplifico e faço com que a minha agenda ou as ferramentas tecnológicas facilitem a minha abordagem aqui? Acho que esse é o ponto principal. Não vamos complicar, né, pessoal? Vamos usar o simples, que é muito mais fácil. Né? Exatamente. E quando tu já sabes usar o que já está disponível, quando vier uma nova, tu já está muito preparado para ela. Sim. Até porque boa parte das aplicações de inteligência artificial, por exemplo, que eu uso quase que diariamente, elas são aplicações dentro de coisas que já existem. É uma extensão do Google Chrome lá que eu uso para rapidamente consultar algumas coisas, ou para me resumir algum conteúdo que eu estou lendo. É uma aplicação dentro de algo que já existe. Já existia o Google Chrome, existia o próprio Excel, por exemplo, o Google Sheets ali, que tu pode usar ali, plugar uma inteligência artificial para te dar melhores dados, para te ajudar a montar um gráfico, alguma coisa. Primeiro tu tem que dominar né, o mais básico, depois tu vai dominando o restante, pouco a pouco, né, senão a gente já não domina o que já temos hoje, né, então se a gente vai vir mais, a gente fica com esse receio, né, então vamos dominar aos poucos, né, em alguns momentos a gente precisa ser um pouco mais especialista, né, pra gente dominar o que a gente tem, né, pra gente já, mas olhando pro futuro, olha, vai vir uma outra ferramenta assim assado, mas eu já estou me preparando com essas que eu já tenho em mãos. Ô, Carlos, eu queria voltar agora, acho que esse ponto de tecnologia, pô, é bacana. Agora, tem uma outra coisa que me encasqueta aqui, me dá dor de cabeça, e você falou, Jota, no início, é a quantidade de dados que tem. É um mercado que tem muito dado, e a gente usa pouco. Muitas vezes a gente ou não usa, ou não acredita, ou muitas vezes não sabe fazer as perguntas certas. Sim. Como é que está essa utilização de dados no mercado imobiliário, você que tem isso todo dia na sua vida? Eu acho que a gente tem dois tipos de dados, né? O que é os estruturados, que é o que a gente já tem tudo organizado, né? Mas a parte da construção em si, a maioria dos dados são não estruturados.
Aquelas conversas com o cliente que a gente tem ali na mesa, entende quais dessas dores não são mapeadas, por exemplo, né? Eu prefiro morar mais perto aqui porque eu tenho uma família, uma mãe adoentada próxima, então eu tenho essa necessidade de morar perto e não do trabalho, por exemplo. Então são vários dados assim que estão não estruturados, que eu acho que a gente tem que olhar para esse lado e de certa forma começar a mapear isso para que a gente consiga... sem os dados, a tecnologia ou a inteligência artificial não vai funcionar, infelizmente, Perfeito. né? Então por isso que a gente tem que estruturar essas conversas, né? Identificando esses pontos, basta do corretor lá entender cada uma dessas necessidades e depois começar a fazer um mapeamento, né? E aí depois ele pode utilizar as ferramentas da inteligência artificial para que em seguida isso traga outros insights para ele, sabe? Assim, só resumindo, acho que a grande maioria dos nossos dados são não estruturados, ou seja, estão perdidos e desperdiçados, mas os outros a gente tem ali dentro de Isso casa, é uma oportunidade? sabe? Enorme. Enorme, né? Enorme. Se a gente pega, né, Jota, quando todo mundo que passa, e a gente passa com bastante corretores por essa mesa, a turma fala, mas eu tenho que conhecer o cliente, eu tenho que gastar tempo para entender qual é a necessidade. E você traz assim, esse conhecer é um dado não estruturado que a pessoa pode estar agindo, mas não necessariamente está concentrando ou organizando esses dados para trazer aprendizado. Não sei como é que vocês estão fazendo lá nas inovações de vocês. Imagina, eu lidero uma empresa que tem um CRM, que para mim, quando era corretor, era uma briga de usá-lo, inclusive, né, o CRM. E eu achava muito complexo usar. Inclusive, a gente desenvolveu para que ele fosse o mais simples possível, mas cada vez que a gente tenta colocar algum campo novo, há uma resistência, né? Mas eles estão pedindo muita coisa. A gente fez um exercício recentemente de como a gente poderia trazer o ChatGPT integrado para poder gerar mais inputs. E é bem o que o Carlos falou, sem dados não tem como ter, ele não descobre sozinho essas coisas, senão aí sim eles tomariam conta do mundo, daí, né? Aí eles se eles começassem a pensar em coisas sozinhos, aí sim. Então precisa desses dados, né? E muitas vezes esse dado, porque o dado normal é o cadastro do imóvel, por exemplo, é um dado normal, que às vezes inclusive está errado também, mas o cadastro do imóvel é o primeiro dado porque é ali, né? O metragem, preço... Informações básicas. Informações né? básicas. Então você tem como fazer essa busca. E aí uma coisa que eu sempre falo para os corretores, que antes também de pensar em várias tecnologias, ter um CRM organizado é uma forma de tu começar a usar a tecnologia para entender o perfil de que imóvel tu trabalha, né? Que eu falei de posicionamento. Entende se os cadastros que tu tem, eles são compatíveis com esse posicionamento que tu quer mostrar. Com certeza. Né? E aí depois de ter esse cadastro mais básico, aí vem os cadastros que são esses não estruturados, que seria muito importante se houvesse esse registro, principalmente o registro, né? Que esse cliente, ele quer um imóvel perto de uma escola, ele quer um imóvel perto de ele tem quantos filhos. Esses registros, se fosse completo, se a gente conseguisse acrescentá-los num sistema, né, num CRM, num sistema, e aí depois a gente usar a inteligência artificial para cruzá-los e fornecer os inputs, aí a gente teria... como ter uma previsibilidade e um melhor trabalho do profissional fantástico. É que a gente não tem esses dados, né, realmente. Não, e aí, vamos pensar assim, claro que a gente está num caminho aqui de muito mais sofisticação. Uma empresa de CRM, uma grande empresa entrando muito lead e entendendo essas oportunidades. Mas quando a gente pega um corretor normal que é mais ou menos organizado e que presta atenção numa oportunidade, abrir uma planilha de Excel, botar lá quem é meu cliente, fazer 2, 3 perguntas. Quais são as 2, 3 perguntas que eu tenho que fazer sempre? Registra lá, anota, documenta. Quando eu lançar um produto, eu já sei quais são os clientes. E você vai abrindo uma carteira enorme. Daqui a pouco se você tiver disciplina, também tem uma parte de ser organizado e ter disciplina. Você criou seu próprio CRM, né? Claro que informações disponíveis tem um monte agora. Mas se você souber organizar a informação que facilite a sua vida, é um negócio... que é transformador na evolução do corretor, né? E não precisa ter uma ferramenta robusta, né? Esse é o Se você uma ponto. planilha Excel te resolve para poder se organizar, ótimo, né? Então você tem que ser simples, né? O próprio telefone, muitas vezes eu escuto algumas coisas de podcast, enfim, a turma contando, e ele diz, eu tenho aqui 2.000 clientes cadastrados no telefone, mas aqui eu sei quem é, onde eu encontrei. Então tem um modelo de cadastramento de informação. Então acho que a mensagem aqui, a gente falou um pouco de ferramenta, mas acho que também é dados bem estruturados e bem organizados. Talvez é muito mais importante do que a ferramenta, né? É ter essa atenção, acho que é esse ponto, né? Atenção para os dados, para as informações que a gente vai captar ao longo de toda a jornada, desde o corretor captar um imóvel, captar um cliente, qual campanha... Porque eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, lá em 2011, 2012,
tinha uma abundância não uma abundância de leads, mas eu estava acostumado a ter muitos leads, né? E era o que eu cobrava cada vez mais. Então a gente recebia listas e eu era aquele cara chato que ligava para as pessoas para oferecer imóvel. E aí, assim, eu fazia uma lista, eu passava ela e fazia a próxima. Eu não tinha essa atenção de quem era o cara, do que eu falei com ele. Anotava na minha agenda, mas não estruturava esse dado. Naquela época, lá em 2011, 12, isso ok, todo mundo fazia isso. Hoje em dia, eu acho que, pensando em 2023, 2024, esse novo corretor, que a gente está falando que vai usar tecnologia, que vai ser esse profissional mais bem posicionado, o Jota lá de 2011 não sobrevive nesse mercado hoje se quiser ser um cara de alta performance. É isso aí. Precisa pelo menos ter essa organização e tem o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp Business, tu consegue categorizar, tem umas extensões do WhatsApp Business no Chrome lá que tu consegue categorizar, tu cria quase um CRM dentro do WhatsApp lá, exatamente. né? Segmenta, enfim, tem coisas, então, acho né? que dá para fazer, né? O que vocês estão falando aqui dá para fazer, depende muito mais da pessoa, do corretor, que é com quem a gente tá falando, do que propriamente da ferramenta. Achar desculpa que não existe ferramenta, ou que a empresa não dá, ou que a imobiliária não ajuda, ou que não tá, é fácil, né? O ponto é como ele faz essa organização. Com certeza. Né? Mas vamos falar de inteligência artificial, que é o que todo mundo tá pensando aqui. E aí, o que vai acontecer com o nosso mercado com a inteligência artificial? Primeiro o especialista aí. Não, já está acontecendo, na verdade, né? Temos aí o ChatGPT, com algumas pessoas aí ficando um pouco surtadas, assim, a que ponto isso vai evoluir, né? Mas, assim, para o nosso setor específico, acho que tem só agregar mais valor ainda, né? Para criação de conteúdo, uma conversa especialista ali juntamente com o cliente. Não só a conversa em si, né? Mas a gente também tem a criação das imagens, organização de um post lá para poder facilitar aquele corretor ali autônomo, para poder melhorar ali um alcance daquele produto, né? Assim, tem uma série de outras questões que a gente poderia estar abordando aqui, mas assim, vamos discutir mais um pouquinho aqui pra gente não entregar todo o ouro de uma única vez. Eu acho que o ChatGPT, se fosse, quando você abre o TikTok, eu gosto de usar o TikTok lá, ficar olhando as trends lá, o que tá acontecendo, né? E eu passo toda hora por vídeos, alguém falando, essa inteligência artificial, ela vai destruir não sei o quê, ou essa inteligência artificial, ela vai mudar. Tem muito vídeo assim, né? O clickbait ali, né? E eu vejo muito corretor que me manda, às vezes, cara, tu viu essa daqui, tu viu essa outra aqui. E eu falo assim, cara, estuda o ChatGPT, esquece tudo o resto, por enquanto. Domina como é que funciona, porque o ChatGPT, ele é como se fosse o trabalho do corretor. O corretor está no meio desse negócio. Por quê? O corretor, para ele conseguir vender para um cliente, eu acho que ele tem que saber fazer boas perguntas. Sim. A maioria dos corretores, ele tenta vender o produto e não faz boas perguntas para o cliente para entender por que ele quer comprar aquele produto. Né? O ChatGPT é a mesma coisa. Você tem que saber fazer os inputs, né? Colocar ali, fazer as perguntas certas para ele. Não adianta perguntar, ele crie para mim um post de um imóvel de alto padrão. E eu vou fazer uma resposta super genérica, que provavelmente não vai ser boa. Agora, se falar, pense como um especialista de copywriter, e aí crie 10 assuntos, tu vai começar a treiná-lo. Então, Exatamente. Por isso que eu falo, existe eu acho que um gap gigantesco de aprendizado dentro do ChatGPT, que ainda pouca gente explora, que se dominares isso, tu consegue avançar para outras inteligências artificiais que são aí, criação de imagem, criação de ambientes. Eu já vi um corretor, por exemplo, que eu estava vendo um case nos Estados Unidos, que ele usa uma ferramenta, agora eu não lembro o nome dela, de arquitetura, que teoricamente ela mataria os arquitetos, mas ele usou para ele, o que ele faz? Ele chega num imóvel que não está ainda mobiliado e ele cria ali para mostrar para os clientes as possibilidades de acordo com o tipo de decoração que o cliente gostaria. Ah, tu gosta de algo mais neoclássico? Olha como é que ficaria aqui nessa sala. É um corretor usando essa ferramenta. É um cara que já está à frente mas acho que esse é o ponto que vocês estão trazendo, acho que vocês dois juntaram bons pontos, que é, primeiro que a ferramenta está aí, que vai acontecer, ela já é realidade, e que agrega valor. Acho que esse é o ponto importante. Segundo ponto ela não substitui o papel do corretor, mas ela pode ajudar a facilitar muito o papel do corretor se souber fazer as perguntas certas, que é o que você está trazendo, né, Jota? Porque, realmente, o ChatGPT, ele não vai entregar tudo pronto, ele vai entregar aquilo que você perguntar da forma correta. Se você perguntar alguma coisa errada, vai sair coisa errada e vai acontecer. Agora, a minha dúvida para vocês, e eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir a de vocês, será que vai ficar menos pessoal? Será que, dado que você bota uma inteligência artificial, claro que alguém tem que fazer uma pergunta, será que isso tira um pouco da pessoalidade das relações? Eu acho que pode tirar,
mas ao mesmo tempo eu acho difícil de que em 100% das transações isso aconteça do corretor precisar, por exemplo, usar uma inteligência artificial de comunicação para substituí-lo na resposta. Sim. Acho que ele continua dando a resposta, usando talvez como base, até porque o atendimento offline, a gente, claro, entende que está acontecendo muita venda online até de mercado claro. de imóveis, mas o atendimento offline, dependendo do ticket, do padrão, do modelo, é mandatório. Ele ainda continua acontecendo e vai acontecer. Acho que por isso que eu gosto não vai morrer, eu acho. Ele não morre, né? Claro que vai ter cliente, assim como você pode comprar uma ação entrando no app de uma corretora e comprar uma ação, mas muitas pessoas preferem ter o seu assessor ainda, mesmo tu podendo ir lá comprar uma ação. As pessoas poderão, de repente, perguntar para agora lá nos Estados Unidos, o Zillow acoplou, né, o ChatGPT para a pergunta dos clientes. Pode ser que o cliente já saia com todas as respostas possíveis de bairro, de padrão de preço, porque lá tem mais dados, né? Sim. E, teoricamente, um cliente vai olhar e vai dizer, não, já tenho uma decisão, posso tomar a partir dessas respostas aqui. Mas eu acho que a grande maioria ainda vai olhar para isso e dizer, não, tá, agora com essas informações eu consulto um broker para ele, né, um corretor para ele me ajudar nas melhores opções. Sem dúvida. Então, pode tirar a pessoalidade, mas eu duvido que tire sempre. E quem, acho que apostar só nisso, talvez perca essa coisa com um cliente assim, que eu acho que faz tu ganhar negócio consistente. Que é o que constrói confiança, né, Jota? A gente começou há um tempo atrás, já existiam aqueles assistentes virtuais, né, que é os chatbots. Eles eram mais impessoais, né? Você perguntava uma coisa, ele não te respondia, não sei isso, respondia outra coisa. Hoje, no ChatGPT ou outras inteligências, até mesmo o Bart tem que ter um Google, você conversa, então ele está um pouco mais pessoal. Mas ele vai servir ali para poder moldar, tirar as dúvidas, os anseios que os clientes têm de imediato, que hoje todo mundo está muito imediatista, né? Então você vai conversar ali com o chat, você já quer algumas respostas, quero saber o que tem perto, como é que é o tipo de empreendimento, tantos minutos ali, enfim, aquela série de dúvidas, mas ainda vai ter a necessidade da confiança pessoal, tete a tete ali para você literalmente fechar. Eu gosto de fazer um comparativo ali com o carro às vezes, né? Então você sabe tudo sobre o carro, né? Motorização, quantos quilômetros que ele faz, enfim, mas você vai lá na loja para literalmente fechar, olhar, beleza, esse carro é maravilhoso, então eu vou fechar. Então ainda precisa desse tete a tete, ainda a gente precisa ter essa emoção. Eu acho que o que você está dizendo é brilhante. Então, quer dizer, talvez a gente está saindo de uma era talvez até menos pessoal no primeiro atendimento, no primeiro nível de atendimento, né, Jota e Carlos? E está trazendo um pouco mais de profundidade do que o assistente virtual fazia antes para agora. Isso, claro, que substitui um atendimento de primeiro nível. Substitui não, melhora um atendimento de primeiro nível e pode trazer até numa coisa que a gente conversa muito, a compra do imóvel não é um funil. A gente está nessa migração, ele é uma jornada. Se você tratar como um funil, acho que a época, todo mundo sempre tratou como funil e entrou o lead, aí agora acompanha, aí converte, aí vai até o final. Acho que se você estender ele e entender em que momento de jornada e você botar inteligência artificial para ajudar a gerenciar a jornada, você vai ter muito mais o corretor entrando na proximidade e no tete a tete no momento certo, né? Perfeito, concordo. Assim, eu acho que ao longo do tempo a inteligência artificial, como ela evolui exponencialmente, ela vai conseguir responder e de certa forma às vezes consegue responder como o humano responderia de uma forma até melhor dependendo né? Porque muita gente, existe a comunicação não violenta, né? E eu e meu irmão, a gente trabalha junto e a gente sempre fala assim, cara, a gente tem tanto cuidado para responder que às vezes a gente é atendido e a gente fica se perguntando assim, é possível que a pessoa respondeu dessa forma, seca desse jeito, sem nenhum... Então a inteligência artificial vai ser melhor. Só que existe uma diferença entre o atendimento, né, essa qualificação de atendimento e uma negociação, e um avanço. Né? Acho que para o atendimento, sim, e eu acho até que o corretor, às vezes é ruim até dele pegar esse atendimento desde o início, por mais que ele queira, não, deixa que eu vou qualificar, porque tem tanta coisa para fazer na jornada que ele qualifica mal e deixa esse lead, não, já qualifiquei aqui, perguntei se ele tem dinheiro, sendo que não é isso. Né? Então acho que para o atendimento, esse primeiro atendimento, primeiro e segundo às vezes atendimento, a inteligência artificial vai pegar muito forte, porque ela vai conseguir fazer isso como o humano faz, melhor até, inclusive, e ela vai conseguir puxar no banco de dados da empresa opções para já apresentar dados de mercado, dados da região. Isso vai acontecer, mas não fique com medo, porque, assim como eu falei, a gente precisa saber fazer as perguntas certas pro chat GPT nos dar os melhores inputs, né? Os prompts, a gente precisa saber fazer. Da mesma forma,
quantos corretores já não ouviram que o cliente não sabia o que ele queria? O cliente, às vezes, ele vai perguntar ali para uma inteligência artificial aquilo que está na cabeça dele sem entender o mercado imobiliário. Sim. Mas, às vezes, numa conversa pessoal, que o corretor, né, espero que não esteja ouvindo, faça isso, que você vai entrevistar esse cliente, que você vai extrair dele coisas que nem ele sabia que eram possíveis para comprar um imóvel. Perfeito. E isso, como ele não sabe disso, e é real, às vezes o cliente não sabe mesmo o que ele quer. Ele precisa ouvir alguém. Ele não vai saber perguntar isso para a inteligência artificial. Então, ele também não vai ter a melhor resposta. Porque não vai saber perguntar isso. E aí que tem que ter o profissional que sabe fazer essas perguntas certas, né? Eu concordo super, cara. Acho que o ponto principal é pode facilitar, pode melhorar, mas a presença dessa pessoa, desse valor. E a gente falou num episódio anterior, foi bacana, que é quando o corretor consegue falar do valor que ele agrega na transação e aonde ele está realmente gerando valor. Não é que as coisas estão substituindo ele. Não é que a tecnologia, a inteligência artificial, ela está vindo para facilitar e gerar ainda mais valor para esse momento onde ele entra. E eu acho que esse é o ponto principal. É como é que a gente traduz para essa turma toda. Tem evolução? Tem. Tem coisas que você vai deixar de fazer e tá bom. E tá legal. E que bom. Por quê? Porque você vai conseguir ganhar mais intensidade, mais profundidade, onde você pode realmente gerar valor, né? Imagina que vai cair pro corretor agora, imaginando ali na frente, né, os leads ultra qualificados que já fizeram várias perguntas e tu já tens ali todas as perguntas que eles fizeram e as respostas. Para te conseguir direcionar melhor ainda, né? E até mesmo para criar uma campanha de anúncio. Tem muito corretor que não tem, né, uma agência ou não tem, ele precisa ele mesmo fazer às vezes esse anúncio. Pergunta pra inteligência artificial que ela vai te dar os melhores inputs de como fazer uma campanha e vai alimentando isso para te ter cada vez mais. Então tem como usá-la na sua jornada de várias formas, né? Não é só o cliente final que vai usar, você, corretor, tem que usar também, né? Sem dúvida. Agora deixa eu perguntar, inverter um pouquinho a lógica para vocês. Beleza, é legal, é bacana, veio para ficar, já tá aí. Como é que essa turma aprende? Porque aprender a gerenciar o ChatGPT e todas as outras que vão vir não é uma coisa simples. Queria a opinião de vocês dois especialistas, como essa turma toda que está nos ouvindo hoje faz para aprender. Olha, já deve ter cursos, há um monte. Mas assim, você falou que a gente tem que dar os prompts, né? Tem que contextualizar a própria ferramenta. Eu gosto O que é o prompt? Explica. O prompt é o input, né? Qual que é a informação que você vai passar para o GPT para você ter o retorno, né? O prompt na verdade, é o código ali por trás que foi desenvolvido. Mas eu gosto de pensar como se ele fosse uma criança pequena, que não tem entendimento, e você tem que contextualizar tudo ali para ele, né? Porque, dependendo do tipo de pergunta, igual o Jota comentou, ele vai te responder alguma coisa errada, ou fora do contexto, ou vou te trazer alguma fonte que não faz sentido alguma, né? Porque só para ele se desfazer, mas eu acho que você precisa ali dar o contexto, olha, eu preciso disso, porque a partir desse contexto, você contextualiza todas as suas questões, que aí provavelmente ele vai te trazer muito mais informação, bem mais fidedigna, correta, conforme a base de dados que ele tem. Então, acho que a maneira de perguntar pensa como se fosse uma criança, 5, 6 anos, primeiro você tem que entender, explicar a criança primeiro ali, para depois ela te dar um retorno, sabe? Então, ter paciência e fazer nos mínimos detalhes as perguntas corretas. A melhor forma é usando. Né? A melhor forma de aprender é usando. Claro que se botar no YouTube ali ou nas redes sociais, no TikTok, tem muito vídeo já de pessoas ensinando e tem que ir atrás, tem que entender, tem que ter, e testar, né? Não adianta também ver um vídeo e não fazer. E uma coisa que dá pra ser feito, que eu achei até engraçado, que esses dias eu dei essa dica num evento que eu participei e o pessoal fez e falou, cara, foi muito legal. Entra no ChatGPT e pergunta pra ele. Fala o seguinte, eu sou um leigo na tecnologia e no uso dessa aplicação do ChatGPT e eu preciso que você me diga qual a melhor forma de eu te usar. Pergunta isso. Ele vai te responder. Aí depois você diz, ok, entendi. Qual seria o melhor comando que eu posso falar para você me ensinar o que você quer aprender? Ele mesmo pode te ensinar a usá-lo. Né? E é só perguntar, e vai perguntando, é como se fosse uma conversa mesmo, né? Você vai perguntando, ele vai respondendo, você vai puxando aquela resposta lá de cima, atrás para baixo. Dá pra fazer isso também. Isso é uma forma super legal de fazer. É divertido até porque tu vai aprendendo mexendo na ferramenta. Perca um pouco de tempo nesse começo, né? Pra você se aprender e acho que vai dar tudo mas certo. Eu acho que esse é um ponto super legal, porque pra quem tem medo da inteligência artificial, primeiro, ela não morde. Segundo, se você não dedicar tempo, que é o que vocês estão falando,
ela não vai ter um curso que vai cair e vai fazer tudo pronto. E ela pode agregar muito valor para o corretor, seja no argumento, seja em como construir histórias e narrativas para os seus clientes. Só que tem que saber perguntar. Acho que esse é o ponto que vocês estão trazendo, né? Gente, estamos quase chegando aqui ao fim, mas eu não vou deixar vocês saírem sem falar sobre futuro. A gente falou de passado, dados importantes, já é passado, mas já é passado, presente e futuro. A gente falou de presente, inteligência artificial, e eu quero falar de futuro. O que vem mais pela frente, na visão de vocês, dois especialistas aí? O que vai mudar ainda no mercado imobiliário? O que vocês acham que ainda tem de oportunidade? Seja tecnologia, seja inovação, seja ideias que ainda estão... Você falou de tokenização antes, mas enfim, o que vocês acham que ainda vai acontecer, principalmente olhando para o corretor? Boa. Eu acho que eu vejo que o mercado ali na frente, muito breve, ele vai começar a ter uma união de grandes tecnologias que estão sendo faladas há algum tempo, né? Então a gente fala de blockchain, por exemplo, que é um formato de tu organizar os dados, né? E tu ter uma auditoria fácil desses dados e uma descentralização desses dados. Acho que isso não é mais tendência, já tem muita gente correndo para fazer isso acontecer. E isso vai acontecer em algum momento, né? A gente vai ter provavelmente as transações, né, via cartório. O cartório não morre, ele vai continuar usando inclusive a blockchain, mas de uma forma mais rápida, mais barata e mais fluida. E isso vai fazer com que a gente tenha mais dados do mercado imobiliário. A partir do momento que a gente registra tudo e que a gente tem como buscar esse registro, a gente vai ter mais dados. Aí, a partir desse momento, acho que a gente vai começar a inteligência artificial a ser aplicada também aí de uma forma muito mais rápida também e com uma velocidade de aprendizado maior. E aí tem a tokenização, que é a gente, né, pegar e distribuir esses imóveis, fazer com que o imóvel fique mais democrático para todo mundo acessar, principalmente o investimento imobiliário. Então, assim, falando de tecnologia, acho que essas 3 tecnologias, somadas às que já existem, que é a própria digitalização do mercado, que ainda está em curso ainda, Claro, mas que a gente já sem tenha dúvida. digitalizado muita coisa, ainda está em curso. Em tecnologia, acho que isso é a tendência, mas em dia a dia do profissional, acho que ainda a gente tem desafios muito básicos ainda, né? Próprio que eu falei, posicionamento ainda é um desafio, o profissional entender onde ele é muito bom, que etapa da jornada ele é muito bom e onde ele usa parceiros e tecnologia, qual o negócio que ele, né, trabalha, qual o tipo de imóvel, qual o tipo de cliente que ele atende, como ele funciona no mercado imobiliário. Isso não é tecnológico, mas isso é uma tendência, porque quem está fazendo isso está se destacando muito. Eu conheço grandes corretores que são especialistas num ponto e entenderam que para ser especialista ali, eles precisam ser parceiros de um... Eles precisam criar um ecossistema de parceiros, de tecnologias, seja um corretor que trabalha com mercado primário, secundário, alto padrão, médio padrão, popular. Eu acho que isso é uma tendência que já é uma realidade, mas é uma tendência porque poucos estão fazendo e quem está fazendo está se destacando muito. Acho que esse é um negócio muito legal que você traz, porque é uma coisa básica e a gente já teve um corretor que esteve aqui com a gente, ele falou exatamente isso. E estávamos falando, se eu não me engano, era uma zona sul, zona norte de uma cidade no centro-oeste. Se eu não me engano, era Cuiabá ou Campo Grande. E ele diz assim, eu quero ficar nessa região, mas eu não perco a oportunidade. Se o cliente veio aqui e diz que quer comprar lá, eu tenho uma rede de 3, 4 parceiros e entre eles existe uma colaboração onde todo mundo ganha. Cada um é especialista de um lado e todo mundo ganha. Claro que um vai ganhar um pouco mais, mas essa colaboração, entendendo onde tem o nicho dele, é um negócio espetacular. E acho que isso ainda está muito em nível alto ainda. A gente não consegue fomentar essa integração entre corretores. Por Né? isso que eu acho que é uma tendência ainda. Mesmo que pareça algo tão... Comunidade, né? Uma comunidade. Eu conheço alguns corretores aqui em São Paulo, por exemplo, que eles trabalham numa rua específica, que ali é o nicho dele. E se o cliente pede um imóvel na outra rua, que é a rua do lado, ele já não atende. Ele tem um parceiro especialista que vai fazer isso. Acho que isso é uma... que quando tu entende o que tu trabalha no mercado imobiliário de fato, o que eu faço no mercado, aí eu consigo conectar outras coisas. Aí entra outras tendências. Por exemplo, um corretor que trabalha muito com investimento, se ele realmente se profissionalizar muito no investimento imobiliário, é o cara especialista em investimento, ele vai começar a perceber uma outra tendência do mercado, que é o mercado financeiro está cada vez mais se unindo com o mercado imobiliário. Perfeito. Isso é uma grande tendência também, que já está acontecendo, mas ainda poucos corretores e principalmente atores do mercado percebendo. Mas se o corretor é especialista nisso, ele se molda para isso, aí ele vai começar a entender, a enxergar e entender esse movimento e a participar dele também. Um outro corretor que é especialista daqui a pouco em imóvel popular, ele vai dominar o crédito, precisa dominar o crédito imobiliário. Ele vai começar a acompanhar outras tendências. A taxa de juros está baixando, então é o momento de eu oferecer para o meu cliente. Para mim, né, se posicionar significa saber...
estar aberto a outras coisas que vão acontecer mais rápido. Que tu tem que te moldar para aquilo, né? Então, falei de várias tendências que só de se posicionar tu começa a perceber essas tendências, sem né? dúvida. E se organiza para isso, né? Com certeza. Olha, no meu ponto de vista, acho que vou falar apenas uma, né? Hoje as tecnologias estão muito pulverizadas, né? Tem várias outras tecnologias já, não só GPT, né? Mas a tendência, eu acho que elas vão se agrupando ali para facilitar a vida não só do corretor, mas de outras pessoas, a nossa, do cotidiano, né? Por exemplo, se a gente faz às vezes a gente não consegue fazer uma conversa tete a tete ali com o nosso cliente, podemos fazer às vezes através de um Teams, de um Zoom, entre outras atividades. E aí vai ter uma IA ali no meio, já em alguns, o Teams, por exemplo, já utiliza uma para entender o comportamento do cliente, tirar quais que são as dúvidas, depois ele te traz um relatório ali dos principais pontos de dúvida do próprio cliente, então ele já facilita esse processo. Então eu acho que essa pulverização ela vai acabar de um certo tempo e vai unificar. Então vai ter, essas IAs vão estar ligadas às ferramentas do dia a dia que a gente já utiliza, né? Então isso, a tendência é mais evoluir, sabe? Que legal, gente. Pô, super obrigado. Acho que foi bom. Foi espetacular esse papo. Acho que a gente está resumindo. Eu gosto sempre de fazer um fechamento e vou deixar para vocês fazerem uma mensagem final para o corretor. Mas eu acho que o que a gente falou bastante é dados. Acho que dados é mandatório e partindo do simples, você consegue, você corretor hoje, sem muita ferramenta, se organizando e tendo disciplina, você utiliza os dados de uma forma inteligente para conseguir converter ou conquistar o cliente de uma forma mais suave. ChatGPT, inteligência artificial, é presente, já está aí, e o mais importante para essa turma é saber perguntar, aprender, dedicar. Então o corretor muitas vezes tá no corre, que nem a turma gosta de falar, que não consegue parar para dedicar tempo para aprendizagem. Se é uma ferramenta que ele tem que parar agora, claro que muita gente no TikTok, muita gente no Kawaii, mas pare para olhar como o ChatGPT pode ajudar a sua vida sabendo fazer as perguntas corretas, né? E acho que vocês dois trouxeram aí, o futuro tem muita coisa legal de blockchain, de talvez unificação de inteligência artificial com vídeo, bacana, mas no básico hoje tem muita coisa ainda para ser aproveitado, né? Turma, super obrigado, muito legal. Mensagem, Jota, para essa turma de corretores aí sobre tecnologia e o que eles podem esperar aí daqui para frente. Boa. Eu sempre falo que o corretor ele é o protagonista do novo mercado imobiliário. Que o mercado imobiliário entendeu que, mesmo que a gente expanda com tecnologia, ainda a gente precisa do especialista local ali. Então o corretor ele tem tudo para ser esse protagonista do mercado imobiliário digital até. Ele tem tudo para ser se ele estiver preparado. A gente está no maior mercado do mundo, então eu sempre falo assim, bate no peito, estufa o peito, está no maior mercado do mundo. E entrega o que precisa para isso, né? Então seja profissional, se posicione e principalmente busca essas inovações, essas tecnologias, busca para si isso, estuda. Se não entende, pega alguém que entende, pede para explicar, olha um vídeo, mas fica ligado com isso, sabe? Não fica para trás. Na tecnologia não substitui o corretor, é o que usa que substitui o que não usa. Exatamente. Eu gosto de falar que a tecnologia é feita por pessoas, mas para as pessoas, né? Então isso não vai mudar nunca, né? Então tá nessa essência. Então basicamente esse é o recado que eu deixo. Bom, falando de pessoas para pessoas, turma, obrigado mais uma vez. Virando a chave, bora vender. A turma aqui está acelerando a tecnologia. Você fica esperto aí, estuda e vamos para cima. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.